Olá a todos, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Fale aqui para mim se estão conseguindo me ouvir, porque eu estou no laboratório hoje, às vezes a internet aqui é um pouquinho difícil. Tá, já responderam ali. Então, gente, bem-vindos aqui à nossa palestra sobre o papel do biomédico na medicina de precisão. Então, essa palestra ela foi pensada aí em relação à Semana do Biomédico, amanhã é o Dia do Biomédico. Então, para comemorar, eu resolvi aqui falar um pouquinho sobre como o biomédico ele é importante dentro dessa área, né? A gente considera uma nova área pensada para a área da saúde, que é a medicina de precisão, certo? Depois eu vou querer que vocês coloquem aqui para mim, quem está aqui presente, qual é a fase que vocês estão, se tem gente que ainda está na graduação, ou se a gente já está formada, só para eu ter noção um pouquinho aqui como que é a nossa audiência. Mas a palestra, eu pensei, e a gente discutiu um pouquinho sobre o que é a medicina de precisão, que eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de entender ou não conhece essa área, e focar como o biomédico ele pode atuar. A medicina de precisão é uma área muito multidisciplinar, né? Então pode atuar aí vários profissionais da área de saúde, mas o nosso foco aqui hoje vai ser aí em relação ao biomédico. Boa tarde, Dayana. Todo mundo está me ouvindo bem? Então vamos lá. Então, começar me apresentando, né? Então, eu sou a professora Natália Quintanilha, eu sou bióloga e biomédica de formação, eu tenho mestrado em genética, especialização em biologia molecular e bioinformática, e atualmente eu sou docente do nível superior, além também de ser mentora, né? Eu estou aí nesse movimento de ensino da genômica e bioinformática clínica, e também eu coordeno um grupo de estudo e pesquisa em biologia molecular e bioinformática. Então, como eu falei, o objetivo aqui da nossa palestra, nossa pequena palestra, né, eu marquei aí 1 hora para a gente estar discutindo, é realmente falar um pouquinho sobre o futuro da saúde, né, qual é o novo olhar que a gente tem em relação à área da medicina, demonstrar as oportunidades reais que tem nessa área da medicina de precisão, principalmente focando aí no biomédico, e orientar aí para quem tem interesse em seguir nessa área, né, como iniciar nessa área da medicina de precisão. Antes de começar, eu gosto muito de pontuar, falar um pouquinho da minha trajetória, né, como eu cheguei até aqui. Eu atualmente atuo na área da medicina de precisão, principalmente na área da medicina personalizada. Eu sou bioinformata e geneticista, então eu atuo muito nessa área focada para laudo genético, para como desenvolver ali uma interpretação de um exame, sendo que eu comecei no laboratório, né? Então, o meu início aí profissional foi bem novinha. Eu costumo dizer que eu sempre vivi dentro de um laboratório. Então, eu comecei a atuar nas análises clínicas lá no ensino médio. Eu fiz análises clínicas no meu ensino médio técnico. Então, eu sempre trabalhei em laboratório. E ali, ao longo da minha trajetória dentro do laboratório, eu fiz a graduação em biologia e, recentemente, eu fiz a de biomedicina. E, dentro dessa minha vivência, dentro do laboratório, foi quando eu me apaixonei pela genética. Então, ali, meu olhar brilhou quando eu comecei a ver um pouquinho sobre DNA, sobre transcrição, mais a área voltada para a área da molecular. Então, eu resolvi fazer um mestrado em genética, desenvolver algumas pesquisas em relação à genética, e isso, obviamente, me levou aí a esse caminho da biologia molecular e, principalmente, da bioinformática. Hoje, eu não vou citar muito, eu não vou me aprofundar muito na bioinformática, mas é outra área que eu discuto bastante, que eu falo bastante com os alunos, que é uma área que está crescendo bastante, e a bioinformática não tem como a gente trabalhar com genética molecular se a gente não souber a bioinformática. Então, acabou que eu segui esse caminho da biologia molecular e da bioinformática. E também, dentro aí da área da pesquisa, a gente também acaba caindo na docência, né, no ensino, que é outra área também que eu me apaixonei bastante, foi o ensino da saúde e da ciência. E hoje, então, eu desenvolvo projetos voltados aí para a genômica e bioinformática, principalmente associado ao ensino. Então, hoje, além aí de ser analista, né, de medicina personalizada, atuando como geneticista e bioinformata, eu também tenho aí esse movimento do ensino da genômica e da bioinformática. Então, eu gosto muito de trazer essa minha
trajetória, né, que eu comecei a minha jornada lá na bancada, lá no laboratório, e ao longo aí do que eu fui estudando, do que eu fui me aperfeiçoando, eu fui chegando a essa área de hoje estar interpretando genomas. Né? Eu sempre falo que são genomas que salvam vidas. Eu falo muito isso porque eu encontro muitos alunos, e principalmente profissionais já formados, que ficam perdidos, né? Que ficam falando, o que é? Eu fiz uma habilitação em análises clínicas, eu fiz em outra área, onde eu posso atuar. Muito receio de mudar também, né? De área, de medo de arriscar. E eu trago aqui para vocês que não existe aí esse receio da gente mudar por aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos faz bem. Eu recebo muito esse relato de profissionais, principalmente da área da biomedicina, querendo entender essa nova área que é a medicina genômica, a medicina de precisão, e com esse receio de mudar. Né? Então, aqui eu quero discutir com vocês sobre isso, sobre o que é a medicina de precisão, como ela está revolucionando a área da ciência e da medicina, e que ela é um campo muito rico, muito fértil, principalmente para nós biomédicos. Então, antes de a gente começar, eu gosto de fazer uma reflexão com vocês sobre como que você se vê daqui a 10 anos. Principalmente quem está aí na graduação. Será que daqui a 10 anos, as áreas, não só as áreas da saúde, mas as áreas profissionais como um todo, será que elas serão as mesmas que a gente vê agora? Será que daqui a alguns anos vai mudar um pouco? E o que vai moldar aí o futuro das profissões? Então, se a gente parar para pensar, a gente está vivendo já essa revolução. Se a gente parar para pensar, as tecnologias estão moldando muito as profissões. 10 anos atrás, por exemplo, quando a gente ia ligar para uma operadora aí de telefone, a gente falava com um atendente, né? Ali ligar para Claro, para TIM, ali para reclamar. Hoje, é tudo aí via inteligência artificial, né? Atendimento ali virtual. Antigamente, quando a gente ia viajar, a gente utilizava mapas, né? Hoje a gente tem aí GPS, a gente tem aplicativos também para pedir uma comida, hoje a gente tem o iFood. A gente vê que a tecnologia, ela está no nosso dia a dia, e ela está moldando aí o nosso dia a dia e moldando as profissões. A pandemia do Covid-19 foi um marco histórico que potencializou muito a tecnologia dentro da área da saúde. E a pergunta que eu faço, será que a sua área está sendo impactada pela tecnologia? Será que a área da biomedicina está sendo muito aí transformada com a tecnologia? A gente vê que, claro, né? A gente vê aí que a tecnologia, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, ela está mudando muito o nosso cenário, né, como biomédico. E qual é a tendência, então, pensando, né, que daqui a 10 anos, eu estou chutando muito longe, eu falo aí daqui a 5 anos, a 8 anos, qual vai ser a tendência da nossa área? Né? Então, a gente pensou que daqui a 8 anos, a 10 anos, a gente não vai estar vivendo esse mesmo cenário que a gente está aqui em 2025, né? Daqui a 2030, não está vivendo o mesmo cenário de agora, 2025. Mas qual será a tendência? Eu sempre falo com meus alunos, eu desafio a eles, né, a chegarem ali no Google, no pai de todos, né, que é o Google, e colocar qual é a tendência da área da saúde, qual é a tendência do futuro da área da biomedicina. Vocês já fizeram isso? Já foram lá no Google e botaram isso? Então, quando vocês colocam isso no Google, ele vai listar lá para vocês, ou o Google, ou agora aí o ChatGPT, né, as inteligências artificiais. Ele vai listar para vocês uma série de tecnologias, né, principalmente aí falando de tecnologias de telemedicina, de robôs cirúrgicos, né, a gente fala muito aí daqueles dispositivos vestíveis, mas vocês vão ver que uma das tecnologias que está ali atrelada é a tecnologia genômica, é a tecnologia que envolve aí a genética, o material genético, que é uma das grandes tendências que a gente tem da área da saúde e também da área da biomedicina. Então, diante disso, né, diante dessas tendências, dessa transformação tecnológica que a gente está vendo, a gente fala muito sobre a medicina do futuro, a medicina do amanhã, né? Então, como que é a medicina do futuro? Baseada principalmente aí com essa transformação tecnológica que a gente está vendo. Um ponto importante que a gente tem que pensar da medicina do futuro é que ela é um quebra de paradigma. Né? Qual o paradigma que a gente tem
que a gente ainda carrega, né, anos e anos aí no nosso dia a dia em relação à saúde, é que a gente quer tratar os doentes, né? E a gente fica ali, aquela tentativa e erro de tratamentos, principalmente tratamento farmacológico. Então, esse medicamento não funciona, vamos trocar. Esse outro não funciona, vamos trocar. Então, isso que é essa medicina tradicional. Mas a medicina do amanhã, a medicina do futuro, ela não vê mais dessa forma. Então, atrelado com a tecnologia, o que a medicina do futuro ela quer? Ela quer ter diagnósticos mais precisos e tratamentos mais personalizados. Então, isso que é a medicina do futuro, né? Atrelado aí a essas tecnologias. Então, hoje, a gente já pensa que a gente não quer mais tratar doentes. A gente quer evitar que as pessoas desenvolvam as doenças. A gente não quer mais a tentativa e erro ali no diagnóstico. A gente quer ser mais assertivo. A gente quer ali saber que o paciente está desenvolvendo uma doença e ser mais assertivo no seu tratamento. Né? O tratamento mais personalizado. A gente não quer mais ter gasto com saúde. Né? A gente quer diminuição de gasto de saúde. Então, isso que está atrelado à medicina do futuro. Né? E, obviamente, as tecnologias estão moldando esse novo olhar da medicina. Então, dentro disso aqui, né, eu trago aí o grande problema que a gente tem da medicina tradicional, como eu já pontuei, né? Então, a medicina tradicional, a gente tem lá aquela tentativa e erro. Então, por exemplo, 38% dos pacientes, eles não respondem ao medicamento padrão, né? A gente percebe muito isso. Nem sempre aquela medicação ela vai funcionar para todo mundo da mesma maneira. Para alguns, não vai ter efeito nenhum, né? Vai ser aquele efeito farinha, né? O paciente vai tomar aquela medicação, vai ter efeito nenhum. Para outros, vai ser tóxico, um efeito adverso. Outra coisa também que a gente gasta muito com saúde, tanto na saúde em relação a tratamento, a desenvolvimento de novos fármacos, a diagnóstico. Então, a gente tem um gasto enorme com essa medicina tradicional para a gente aí tratar pacientes. Além disso, né, como eu já pontuei, a medicina aqui tradicional, ela busca muito a gente tratar os doentes. E a medicina mais do amanhã é aquela medicina que a gente quer evitar, a gente quer aí dar maior qualidade de vida, evitando que aquele paciente desenvolva a doença. Dentro disso, dentro desse olhar, né, desse quebra de paradigma, né, a gente tem um termo, né, um novo termo que é muito usado já fora do Brasil e está vindo aí para o Brasil com um olhar mais crítico, né, e mais assertivo, que é a medicina do 4P. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar da medicina do 4P, né? Ela está muito atrelada aí ao que a gente vai ver hoje, que é a medicina de precisão. Tem um livro, né, que eu super indico para vocês, eu adoro muito esse livro, já li umas 2 vezes. Se vocês quiserem, eu envio para vocês, eu tenho ele em PDF, que é Medicina. E esse livro ele fala bastante sobre essa medicina do 4P. Né? Foi escrito por um médico brasileiro, que é um médico que ele é muito atuante nessa medicina de precisão, nessa medicina do futuro, e ele fala e pontua a importância que é a gente olhar a medicina aí com esse olhar mais tecnológico. Né? Então, o que é a medicina do 4P? Né? A Juliana falou ali que queria muito PDF. Eu vou enviar para vocês, tá? Eu vou enviar o e-mail depois para vocês com certificado e com os slides da aula, e eu também vou enviar aí o link desse livro, tá? Sugiro muito a leitura, se vocês chegaram aqui nessa palestra, porque vocês têm interesse em saber o que é medicina de precisão, então sugiro muito a leitura desse livro. É um livro que ele não é muito grande, né, muito extensivo, tem uma linguagem muito acessível, e muda muito a mente da gente em relação à saúde. Então, o que é a medicina do 4P? Né? Então, medicina do 4P são aí direcionadas 4 palavras que começam com a letra P, que é medicina preventiva, participativa, preditiva e personalizada. O que é a medicina participativa? A medicina participativa é quando a gente coloca o paciente no centro. A gente dá uma corresponsabilidade para o paciente, a gente empodera o paciente em relação ao seu aí, a sua linha de saúde e doença. Então, quando a gente orienta corretamente, aqui entra muito aquele atendimento humanizado, aquele atendimento do qual você explica para o paciente, você empodera o paciente em relação ali à saúde dele e à doença dele.
né? Então, tem vários estudos demonstrando que quando o paciente ele tem um conhecimento e ele tem essa liberdade de escolha, ele consegue ter aí um melhor sucesso no seu quadro de saúde. Então, a medicina participativa é isso, é o paciente, ele sendo corresponsável, ele sendo aí o centro. Outro P é medicina preventiva. O próprio nome já diz, né? Então, a medicina preventiva, a gente vai prevenir. O interessante da medicina de 4P é que eu sempre falo, né? A medicina, ela não é praticada por médico. A medicina, ela não é única e exclusivamente praticada por médico. A medicina, ela é praticada por profissionais de saúde, que cada um, na sua expertise ali, vai ter um bem comum, que é a qualidade de vida, a saúde, a qualidade de vida dos pacientes. Isso é medicina. Então, a medicina do 4P também quebra esse paradigma que a medicina é praticada pelo médico. Então, ela é multiprofissional. Então, por exemplo, na medicina preventiva, a gente quer prevenir, a gente quer evitar que a pessoa desenvolva uma doença. Então, qual profissional que pode atuar nessa medicina preventiva? Pode ser o nutricionista? Sim. Um educador físico? Um psicólogo? Né? Então, a gente tem aí vários profissionais, o biomédico, né, orientando aí a questão de alimentação, de hábitos saudáveis. Então, a gente tem vários profissionais que podem atuar aí nessa medicina preventiva, porque a gente quer prevenir, a gente sabe que atividade física, saúde mental, alimentação saudável, a gente vai prevenir aí várias doenças. E os outros P's, que são a medicina preditiva e personalizada, é a medicina que entra um pouquinho na área da biologia molecular, na área da genética. O que é a medicina preditiva? Eu consigo predizer ou prever, entre aspas, quando o paciente vai desenvolver uma doença. Então, a gente faz rastreamento genético, a gente estuda alguns genes, alguns marcadores, que esses marcadores são associados a doenças. E a partir dessa informação, o paciente ele consegue ali aplicar uma prevenção mais direcionada, mais assertiva. Vou dar um exemplo bem clássico. A gente tem aí o gene da Angelina Jolie, né? Todo mundo já ouviu falar do gene da Angelina Jolie. Então, a Angelina Jolie, aquela atriz maravilhosa, ela fez um teste genético que ela descobriu que ela tem uma mutação em um gene, ali o gene BRCA, e essa mutação, né, esse marcador nesse gene, ele aí aumenta em mais de 70% a chance de desenvolver o câncer de mama e câncer de ovário. Então, ela fez um exame que fez uma predição, né? A Angelina Jolie, ela não teve câncer. Ela fez o exame, que nesse exame descobriu um marcador, um exame genético, e esse marcador, ele prediz que ela pode desenvolver o câncer de mama aí mais de 70% de chance. E de uma maneira preventiva, ela retirou as mamas e o ovário. Tá? Então, isso que é medicina de predição. Então, a gente faz testes genéticos conhecidos, evidenciados, né, que tem vários estudos científicos demonstrando que aquele gene, aquele marcador está associado a determinado tipo de doença. Então, por exemplo, também tem na nutrição, né, a gente tem alguns genes que estão associados, né, genes e marcadores, que estão associados aí à obesidade. A pessoa tem maior tendência a desenvolver uma obesidade, a pessoa tem maior tendência a desenvolver alguns tipos de câncer, ou não responder a uma indicação corretamente. Então, isso é a medicina preditiva. E a outra medicina, que é a personalizada, é que através aí do exame genético e também de outros exames, tanto os clínicos e laboratoriais, a gente consegue dar um tratamento mais assertivo, mais direcionado, mais personalizado. Então, aqui também entra a genética. Então, por exemplo, a gente tem a farmacogenética. Então, eu consigo rastrear geneticamente uma pessoa e saber qual é o tipo de medicação que ela pode tomar, né? Ou saber qual tipo de dieta que vai fazer mais efeito para ela. Então, aqui eu estou personalizando aquele tratamento, certo? Aquele tratamento ou aquele protocolo. Então, isso que é a medicina do 4P, certo? Então, como eu falei, super indico para vocês esse livro, tá? Eu vou ali mandar para vocês. Se eu não mandar, gente, me cobrem. Pode botar ali no e-mail, gente. Professora, o livro, por favor. Que esse livro aqui, realmente, ele foi um divisor de águas na minha vida, quando eu comecei a entrar na área da medicina genômica, certo? Então, a medicina de 4P
é aí essa revolução que a gente tem dentro da área da saúde. E já tem vários profissionais aplicando isso no seu dia a dia. Né? Como eu falei, a medicina de 4P, ela é muito aplicada lá fora, né? Começou esse movimento muito na Europa, e ela está entrando aí no Brasil também com alguns profissionais. Né? Aqui só explicando, né, de maneira mais pontual. Então, a preditiva, ela antecipa a doença antes dos sintomas. A personalizada, ela faz o tratamento baseado no perfil individual. A preventiva, ela vai evitar a doença, não vai tratar. E a participativa, o paciente, ele é corresponsável. Ele participa aí de todo o seu processo aí de saúde e doença. E dentro aí dessa medicina de 4P, vou focar um pouquinho na medicina genômica. Né? Então, o que é a medicina genômica? Ela envolve ali a medicina preditiva e a medicina personalizada. É eu fazer análises de genes, né, de genes simultâneos, a fim aí de verificar variações, verificar aí moléculas que podem estar associadas a doenças de maneira preventiva ou preditiva. Certo? Então, a medicina genômica, a gente fala que é uma revolução em curso. Então, a gente utiliza aí técnicas aí de altíssima eficiência. Não vou aqui citar, porque isso já dá outra palestra, mas só que pontuando que a gente tem uma tecnologia, que é o sequenciamento de nova geração, que é a tecnologia aí bem mais evoluída que a gente tem dentro da biologia molecular, a gente utiliza aí para sequenciar, para analisar genes simultâneos, né? Do qual eu consigo aí analisar e realmente garantir o que eu falo lá de medicina de precisão. Então, a medicina de precisão, ela está atrelada aí à medicina preditiva, à medicina personalizada e também ali a medicina preventiva e participativa. Então, a medicina de precisão é isso, é eu ser mais preciso, é eu ser mais assertivo, é eu ser mais personalizado diante do meu paciente, certo? E aqui, né, só trouxe aqui um ponto importante, é que existe vários estudos, né, principalmente aqui o estudo do Leroy, que ele faz mapeamento genético de populações. Né, e isso é um ponto bem importante que a gente tem dentro da medicina de precisão. Nós, como Homo sapiens, nós somos 99,9% idênticos no nosso genoma, porque nós somos aí da mesma espécie. Nosso 0,1% de diferença é o que vai aí ser os nossos marcadores, a nossa individualidade, são esses 0,1%. E é isso que a gente busca na medicina genômica. Então, na medicina genômica, a gente busca as nossas variações, as nossas diferenças, que são esses 0,1%. Porém, essas variações, elas são aí herdadas dos nossos antepassados, que quando a gente fala de população, de etnia, isso também tem muita diferença. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é aí de uma etnia europeia, ela pode ter esses marcadores específicos daquela região, diferentes de uma pessoa que é de uma etnia africana, de uma etnia asiática. Então, dentro da genômica, a gente também leva isso em consideração, que é a genética da população. E o que é interessante? Nós, como população brasileira, qual é a nossa etnia? Qual é a etnia da população brasileira? A gente não tem uma etnia, né? Nós somos aí miscigenados. Eu costumo brincar que nós somos verdadeiros vira-latas, né? Porque a gente é um cadinho de cada um. E isso aí torna interessante que a nossa genética é muito única. E a gente já tem um movimento, né, de alguns projetos que estão aí mapeando o genoma brasileiro. Não sei se vocês acompanharam. Esse ano saiu também um artigo bem interessante do Genoma Brasil, que tem aí como finalidade mapear o genoma da nossa população. E assim a gente conseguir ter medicamentos, ter tratamentos, de saber aí desenvolvimento de doenças próprias da nossa população. Então, isso aí é incrível. Então, isso é aí os próximos capítulos aí da medicina genômica que tem na nossa área. Então, só pontuando, qual a importância de a gente entender isso, essas variações que a gente tem? Porque, por exemplo, uma população, ela pode ser geneticamente diferente, né, aquele 0,1%, e isso pode aí ser direcionado na nossa medicina de precisão. Vou dar um exemplo aqui. Um medicamento, né? Então, vamos supor, vou botar a sertralina, que eu vou falar dela mais para frente. Então, a sertralina, ela é um antidepressivo, certo? Ele é um fármaco. Então, quando alguém precisa tomar esse fármaco, o que lá o prescritor ele vai fazer? Ele vai dar uma dosagem padrão, né, ali para aquele paciente.
certo? Mas a gente sabe que dentro aí desse paciente, vamos supor, um grupo de pacientes que está tomando essa medicação. A gente vai ter aí pacientes que vai responder aí de maneira eficaz, né? Que vai aí responder de maneira dando sucesso. Vai ter pacientes que não vai responder àquela medicação. Vai ter paciente que ele vai responder, mas ele vai ser tóxico, e vai ter paciente que não vai responder e vai ser tóxico. E o que determina isso? É a genética. Né? Lembrando, quando a gente fala de medicação, né, a gente tem aí rotas metabólicas, enzimas fazendo aí toda a metabolização de medicamento, e a genética está atrelada a isso. Né? Então, numa medicação, a gente tem aí diferentes desfechos de pacientes. Qual é o interessante da medicina de precisão? A gente rastreia geneticamente esse paciente e vai saber se ele pode ou não tomar aquela medicação. Ou aquela dose, né? Às vezes ele pode tomar aquela medicação, mas com uma dose mais ajustada. Então, isso é medicina de precisão. Né? E a importância de a gente estudar populações é que, quando a gente estuda populações, a gente acaba indo mais específico daquele grupo de indivíduos. Né? A maioria dos estudos que a gente vê em relação à medicina de precisão, infelizmente, são estudos europeus, né? Porque tem mais investimento ali para pesquisa. Mas, como eu falei, a gente está nesse movimento aqui no Brasil de começar a sequenciar o nosso genoma. Certo? Então, aí, pontuando para vocês o que é a medicina de precisão, né? Então, a medicina de precisão, ela está atrelada ali à medicina do 4P, né, do qual eu quero ser mais assertivo, eu quero ser mais personalizado, quero ser preventivo. E, como pontuei, ela é multiprofissional. Então, é uma medicina que não é praticada exclusivamente por médico, é praticada por multiprofissionais que têm um bem comum, que é a qualidade de vida dos pacientes. Certo? Aqui eu pontuei, né, algumas áreas que a gente pode aplicar a medicina de precisão, como, por exemplo, a área da genômica nutricional, a área da farmacogenética. A nutrigenômica, a gente fala muito de direcionar uma dieta baseada no perfil genético do indivíduo. A farmacogenética é direcionar um fármaco através da genética. A oncologia também. Desculpa, na oncologia, a medicina de precisão está sendo super importante, que a gente sabe que o câncer, ele é uma doença multifatorial. A gente pode, por exemplo, ter 2 pacientes com o mesmo fenótipo de câncer, com o mesmo tipo de câncer, mas ele ser geneticamente diferente, né? E, obviamente, responde à quimioterapia ou à terapia totalmente diferente. Então, a medicina de precisão, ela começa a atuar, dando ali aquele tratamento personalizado, baseado no perfil genético daquele câncer, daquele paciente. Então, isso também está revolucionando aí a área da oncologia. A microbiota, né, o microbioma é outra área também que está despontando, que a gente aí vê as bactérias que nos colonizam, né, a gente tem muito a microbiota intestinal, a gente tem aquele eixo intestino-cérebro, então tem muitas bactérias que nos colonizam, que estão associadas com doenças cognitivas, né, tem aí associada também com autismo, por exemplo, doenças raras, né, aquelas doenças monogênicas, também tem a genômica esportiva, então a gente consegue rastrear geneticamente, saber como um indivíduo ele responde a alguma atividade física, falando também sobre desempenho, a gente também fala sobre lesões, e também a estética e bem-estar, né? Essa semana eu dei um workshop de genética na estética, e tem muitos genes já com várias evidências mostrando que a gente pode ter uma estética personalizada. A gente aí aplicar protocolos de estética de maneira personalizada, baseado ali na genética do indivíduo. Então, mostrando aí as grandes possibilidades que a gente tem dentro da medicina de precisão, certo? Trouxe aqui um exemplo do meu trabalho, como eu falei. Eu trabalho muito com a área da medicina personalizada, da nutrigenética, da farmacogenética. Eu faço muito essa parte de análise de laudo, construo o laudo, também a parte da bioinformática. Então, trouxe aqui um exemplo de um estudo de casos de um paciente, né? Eu acho bem interessante quando a gente começa a trabalhar com isso e começa a ter aí esse contato com o paciente e ver como aquele exame foi crucial para ele, foi um diferencial para ele ter melhor qualidade de vida. Então, esse paciente que
era um paciente com depressão, né, que foi um teste de farmacogenética. Então, ele tinha, que a gente fala de depressão resistente. O que é depressão resistente? Ali o prescritor, ele prescrevia vários tipos de antidepressivo e ele não tinha resposta positiva. Então, principalmente aqui no caso dele, prescreveu a sertralina, que é um dos antidepressivos mais comuns que tem. Então, o prescritor, ele fazia aí vários ajustes e o paciente ele não respondia de maneira positiva. Foi quando foi orientado a fazer um teste genético, né? Então, a gente analisou 2 genes, né, que é o CYP2D6 e o CYP2D19, e desses genes aqui, principalmente o 219, a gente verificou que o paciente tinha um marcador, né, uma alteração que associava ele como um metabolizador lento, ou seja, ele não degradava a sertralina. Então, a enzima aqui, metabolizadora, ela tinha atividade reduzida. Então, ele não metabolizava a sertralina. Então, para aquele paciente, a sertralina e todos aqueles fármacos do qual esse gene aqui metaboliza, não tinha efeito. Então, a partir daí, né, a gente faz umas análises e a gente recomenda aí, baseada na genética do paciente, qual a melhor medicação. Então, nesse caso aqui, foi recomendado umas outras medicações, o prescritor aí já fez o devido ajuste e o paciente teve uma melhora bem significativa. Então, aqui mostrando como isso pode ser aplicado aí na clínica, essa medicina de precisão. Certo? Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo compreender? Mas vamos lá, então, explicando aqui o que é a medicina de precisão, né, a importância que ela tem, o grande impacto que ela tem dentro aí da área da saúde. Agora, qual é o papel do biomédico dentro da medicina de precisão? Falei ali que o biomédico, que a medicina de precisão, ela é uma área multiprofissionais, então vários profissionais podem atuar, e o biomédico, eu considero ele o profissional essencial. O biomédico, ele não é o coadjuvante na medicina de precisão, ele é o arquiteto. Então, o biomédico, ele é o centro. Por quê? O biomédico, ele pode atuar em vários eixos dentro da medicina de precisão. Então, o biomédico, por exemplo, ele pode atuar na parte pré-analítica. Então, falamos lá de medicina de precisão, principalmente focando ali a medicina genômica, né, a medicina preditiva, a medicina personalizada. Então, o biomédico ele pode trabalhar na parte pré-analítica, que é a coleta de material, né? Se eu vou fazer um rastreamento genético do indivíduo, eu preciso colher o material genético, né? Colher ali um material biológico. Então, o biomédico ele pode participar da coleta, ele pode participar do processamento, né? Ali da extração do DNA, ele pode participar ali da parte analítica, né? O sequenciamento, a genotipagem, as análises. Ele pode também atuar na parte da bioinformática, que é a construção de pipelines, a identificação de variante, a parte de controle de qualidade. O biomédico também pode atuar interpretando os exames, classificando ali as variantes, buscando na base de dados. Ele também pode elaborar o laudo, né, construindo ali um laudo técnico, um laudo interpretativo. Além disso, também ele pode fazer consultoria. Ele pode dar ali suporte, né, para a equipe multidisciplinar, pode dar suporte para o médico, suporte para o nutricionista. Então, o biomédico ele pode atuar aí em vários eixos dentro da medicina de precisão. Né? E também os setores que ele pode atuar, né, falando aqui, deixa eu voltar, falando aqui deixa eu só ver porque não está passando aqui. Foi. Falando ali desses vários, da medicina de precisão, né, que ela está sendo aplicada em várias áreas, então o biomédico ele pode atuar em laboratórios clínicos, né, do qual aí aplica a medicina de precisão, em hospitais também, né, muitos hospitais oncológicos já aí atuam, aplicam muito a medicina de precisão, em empresas de diagnóstico, existem empresas específicas, né, startups, por exemplo, específicas de medicina de precisão, de medicina personalizada, na parte da pesquisa também, a pesquisa básica, trabalhando como bioinformática, né, de maneira, por exemplo, autônoma. Conheço muitos profissionais de bioinformática que trabalham de casa, de maneira remota, só desenvolvendo os projetos, desenvolvendo os pipelines, também na consultoria, né, e também na educação. Então, tem muitos profissionais biomédicos que podem treinar outros profissionais acerca da medicina de precisão. E a pergunta é, qual habilitação o biomédico tem que ter
para atuar aí nessa área, para atuar na medicina de precisão. Mostrei para vocês que o biomédico ele pode atuar em vários eixos dentro da medicina de precisão. Mas quais são as habilitações que precisa ter, né, para a gente estar atuando aí nesses eixos? A gente sabe que atualmente a gente tem 37 habilitações, né, então a biomedicina ela é bem diversa em relação a atuações, mas tem algumas habilitações que o biomédico ele pode atuar de maneira direta, né? Eu costumo dizer que tem habilitações que ele pode atuar de maneira direta e algumas de maneira indireta. A maneira direta, ali, por exemplo, é a habilitação em genética, né? Então, a gente viu ali que a genética ela é bem importante dentro da medicina de precisão, ali para a medicina personalizada, para a medicina preditiva. Então, a habilitação em genética, habilitação em biologia molecular, habilitação em análises moleculares. Então, isso possibilita o biomédico ali a fazer tanto a parte ali do pré-analítico, a parte do analítico, fazendo ali o sequenciamento, construindo os laudos. Também a habilitação em bioinformática, né, para fazer todas aquelas análises automatizadas, pipeline, construir o laudo. Aconselhamento genético, que é aí uma das habilitações recentes que a gente tem dentro da biomedicina. Então, o biomédico também ele pode orientar a paciente. O aconselhamento genético, ele deve ser multidisciplinar, então o biomédico junto aí com o médico, com outros profissionais da área da genética, ele pode orientar ali o paciente acerca de alterações genéticas, e também análises clínicas, principalmente quando a gente fala ali do pré-analítico, de coleta, de processamento, então o biomédico habilitado em análises clínicas também pode atuar nessa área. E a gente tem também as atuações indiretas, né? Então, quais são as habilitações que o biomédico pode atuar na medicina de precisão de maneira indireta? Um exemplo, a reprodução humana. Então, hoje a gente tem já alguns testes genéticos que a gente consegue aí predizer se o embrião ou ali o feto pode desenvolver algumas doenças. E a partir disso, a gente aí partir para um aconselhamento. Então, dentro da reprodução, eu conheço uma embriologista que ela também é geneticista e ela também está atuando muito nessa área da medicina de precisão. Então, ali na reprodução humana também a gente consegue aplicar de maneira indireta a medicina de precisão. Na estética, também, né, eu falei para vocês que essa semana eu dei um workshop de genética na estética, falei muito sobre a medicina de precisão, de como a gente pode fazer esse teste genético e, a partir dele, a gente criar protocolos direcionados, personalizados para o paciente. Então, a estética também, de uma maneira indireta, também pode aplicar a medicina de precisão. Fisiologia do esporte, falei com vocês ali da genômica esportiva, consigo aí mapear geneticamente, atrelado aos exames bioquímicos, saber qual é o desempenho de um atleta, né? Então, já vi também casos, tem um laboratório que eu já tive parceria, que rastreou geneticamente o time juniores do Flamengo, né? Para ver aí qual é a tendência que tem ali de um atleta desenvolver qual o melhor numa posição baseada na sua genética. Então, isso também pode ser aplicado na pesquisa clínica. Então, existe muita pesquisa base associado aí com a genética, com a genômica, com a medicina de precisão. Então, quem está habilitado em pesquisa clínica, que também é uma habilitação recente, que está crescendo bastante, também pode atuar. Na gestão de tecnologia e saúde e auditoria, então a gente tem também aí, a gente considera a medicina genômica uma nova tecnologia dentro da saúde. Então, aí, quem é da área da gestão de tecnologia e saúde, para implementar novos protocolos em relação à medicina genômica, também fazer auditorias de laboratórios, de clínicas que atuam, que aplicam essa medicina genômica. A gerontologia também, a gente tem um teste genético bem interessante, que é um teste genético, que é na verdade, é um painel genético que a gente fala que é do age, que é da terceira idade. A gente tem teste genético, por exemplo, que dá a predisposição ao desenvolvimento do Alzheimer precoce. Então, a partir dessa informação, você já consegue ali já tratar de maneira preventiva um paciente, né, um paciente aí idoso. Então, na gerontologia também, de maneira indireta, pode aplicar a medicina de precisão. Na saúde pública, né, quando a gente, saúde pública, obviamente, atrela toda a área da saúde, né, quando a gente fala da preventiva,
atividade física, desenvolvimento aí de saúde públicas, né, para a prevenção de doenças. Na farmacologia, como eu já falei, a gente tem a farmacogenética, a gente também tem hoje, atualmente, desenvolvimento de fármaco baseado aí na genética do paciente, então aí envolvendo a farmacologia também. Então, mostrando para vocês como é rica, as possibilidades do biomédico atuar na medicina de precisão, certo? A Juliana perguntou ali, você se recomendaria habilitar primeiro análises clínicas, né? Ou direto em genética? Não sei se seu análise foi análises clínicas ou foi o análises moleculares. Porque tem... Aí você botou análises que agora tem essas duas habilitações, né? Se for análises moleculares, né, a genética, a habilitação em genética, ela é mais ampla, né? Porque a genética, ela pega tanto a parte molecular, como também aquela parte de aconselhamento, aquela parte da genética médica, a parte da genética mendeliana. A análise moleculares é só a nível mesmo de exame, de você fazer ali, fazer um teste molecular, um PCR, um NGS. A genética, ela é mais ampla, tá? Aí vai depender muito do que você quer, para você aí atuar, aplicar. Certo? Eu não sei se as suas análises ali eram análises moleculares. Agora, análises clínicas. Eu sempre falo com os meus alunos, eu tenho muito aluno que também tem muita essa dúvida, né? De, eu faço análises clínicas, ou eu quero algo mais direcionado. O que acontece? A gente tem que pensar muito no mercado de trabalho. O que o mercado de trabalho, ele absorve mais? As duas, eu vejo, pelo menos aqui na região onde eu moro em Florianópolis, as duas habilitações que o mercado absorve mais é análises clínicas e estética, atualmente, né? Que são as duas áreas que, quando você se forma, você tem mais possibilidade de você atuar, né? Porque quando a gente se forma, muitos dos profissionais, eles querem ter um trabalho, eles querem ter recursos financeiros para gerenciar aí a sua vida e seus estudos. Então, eu sempre aconselho para os alunos, sai habilitado com análises clínicas, né? Porque a primeira habilitação é do estágio, então sai habilitado em análises clínicas e depois você faz uma pós-graduação numa área que você quer. Porque quando você se forma, muitos alunos, né, eu sei que existem realidades e realidades, mas muitos alunos, quando se formam, precisam arrumar um trabalho para poder continuar seus estudos, né? Aí, pagar uma pós-graduação. Então, eu sempre aconselho isso, porque análises clínicas, ela também é a base, né? Eu falo muito por mim, eu fiz primeiro análises clínicas, eu fiz o técnico de análises clínicas. Quando eu fui fazer a graduação, que a minha primeira graduação foi de biologia, eu entrei com outra cabeça. Eu via os meus colegas, assim, de aula, eu falo assim, gente, eles não sabem o que é uma pipeta. Eles não sabem o que é um grupo sanguíneo. E eu tinha toda uma bagagem do meu técnico de análises clínicas, porque eu fiz o técnico, eu fiz na Federal, no que era a FATEC no Rio de Janeiro, e eu tinha muita base de laboratório. Então, eu vejo isso também na habilitação de análises clínicas. A análise clínica dá base para muita coisa que você vê em outras áreas. Eu até falo para a galera da estética também a importância que é saber análises clínicas. Hoje, na estética, você não vai só ali fazer procedimento, você tem que olhar o paciente como um todo, né? Então, análises clínicas, ela te dá muito essa base. Então, o meu conselho perante aí a dúvida, é primeiro fazer análises clínicas e depois fazer uma pós na área que você quer atuar. Não sei se ficou claro para você, Juliana. Certo? Então, aqui, só mostrando para vocês as grandes possibilidades que o biomédico tem dentro da área da medicina de precisão. Então, falei com vocês, a medicina de precisão, ela é multiprofissional, então vários profissionais podem atuar na medicina de precisão, mas o biomédico, ele é aí o protagonista, ele é o centro, porque ele é o que faz desde lá da coleta, desde lá da análise em si, construção do laudo e orientação, e ele pode aplicar em várias outras habilitações que ele tem. Então, o biomédico, ele é o centro aí da medicina de precisão. E quais são os desafios que a gente tem, né? Então, a gente tem aí os desafios e também as oportunidades. Qual é o desafio que tem dentro da medicina de precisão? É a atualização constante. Como eu falei, é uma área
relativamente recente, existem muitos estudos já aí direcionados para essa área. Então, quem quer atuar nessa área sempre tem que estar alerta a estar sempre lendo, para sempre estar vendo os novos protocolos, nossas diretrizes que tem em relação à aplicação, principalmente da área da genômica dentro da medicina de precisão. E também investimento em capacitação, né? Um ponto importante que eu vejo, pelo menos na minha área, a minha área da genômica e minha área da bioinformática, a bioinformática, por exemplo, a gente não tem uma pós-graduação lato sensu que eu considere maravilhosa. Então, nas outras áreas, por exemplo, estética, análise clínica, a gente tem várias pós, assim, que são excelentes. Mas na área da bioinformática, na área da genômica, a gente não tem uma pós lato sensu, né, que a gente consegue dizer assim, não, essa pós aqui, ela forma o profissional para aplicar isso. Então, por ser uma área recente, a gente ainda tem aí muito esse desafio, né, esse gap em relação a uma capacitação aí mais assertiva. Então, acaba o profissional ter que investir bastante em muitos estudos e muitos cursos para poder conseguir aplicar. Né? Também questão do avanço da tecnologia. Então, a tecnologia, ela está gritando, a gente percebe isso no nosso dia a dia. Então, dentro da área molecular, principalmente, então, o sequenciador de 5 anos atrás, hoje em dia, é completamente diferente. A gente vê isso também pelo nosso celular, né? Quem é aí do celular, o celular desse ano que vem, já não vale mais nada. Então, a tecnologia, ela está sempre evoluindo, então tem que ficar muito atento a isso. E também questões de aspectos regulatórios, principalmente aspecto ético. Eu não botei ali, esqueci de botar, mas aspecto ético. Quando a gente trabalha ali com a parte molecular, a gente tem uma história molecular de um paciente, a gente tem que ter muita ética em relação a isso. Né? Também vai ali da lei de proteção de dados. Então, toda essa parte regulatória ali, ela é importante. É um desafio que a gente tem dentro da área da medicina de precisão. E as oportunidades são o quê? Então, quem aí já se interessa, já quer despontar para essa área, é o momento exato, porque é uma área que está em expansão, a gente precisa muito de profissionais, né? Demanda muito profissionais, mas a gente não tem profissionais capacitados para aplicar. Né? A gente fala muito da questão do teste genético, por exemplo, hoje em dia se popularizou. Não sei se alguém aqui já fez um teste genético, tem laboratórios aí que vendendo aí a preço de banana, né? É uma crítica que às vezes eu tenho sobre isso também. Mas o que a gente precisa? De profissionais que peguem aquele laudo, aquele teste e aplique ele ali na clínica, que o paciente eu fiz meu teste genético, descobri essa variação, o que eu faço com isso? Eu, jogo, boto baixo do braço e vou embora? Então, a gente precisa de profissionais que saibam dar sentido aos dados biológicos. Então, a gente está com uma alta demanda e com poucos profissionais. E, frente a isso, né, essa grande demanda e poucos profissionais, a gente tem salários atrativos. Então, a gente tem aí bastante salários diferenciados e, principalmente, atuação fora do país. Né? Como eu falei, a medicina de precisão, ela já está bem popular na Europa, também nos Estados Unidos. Então, tem muita oportunidade para quem quer ir para fora, atuar no exterior. Eu tenho colegas meus que são bioinformatas, mas eles moram aqui no Brasil, mas trabalham em empresa americana, só desenvolvendo aí pipeline, laudos na área da medicina de precisão. Então, a oportunidade que tem é essa atuação global. Certo? Então, gente, pontuando isso... deixa eu só ver aqui, porque alguém também está querendo entrar. Pontuando isso, deixa aqui os caminhos para a capacitação, né, para quem quer aí atuar. Falei para vocês ali das habilitações que o biomédico tem que ter para ele atuar tanto de maneira direta como de maneira indireta. E o caminho aí para estar atuando, principalmente, é a capacitação, né, pós-graduação. A gente, como eu falei, o biomédico ele sai habilitado ali na graduação, com uma habilitação de escolha, mas ao longo aí da sua trajetória profissional, ele pode fazer pós-graduação do que garante aí as suas habilitações. Então,
pós-graduação em genética e bioinformática para sair habilitado, mas também tem pós-graduação, por exemplo, em medicina de precisão, né? A gente tem pós-graduação específica aí da área da genômica, da medicina de precisão. Também cursos específicos, né? Então, existem cursos aí, por exemplo, de sequenciamento, de farmacogenética, de análise de variante. Então, esses cursos, eles agregam muito para o desenvolvimento aí do profissional dentro da área. Estágio e residência também, em laboratórios de referência. Uma coisa que eu não coloquei ali, mas também eu pontuo muito, é o network, é ir para evento científico. Tem muito evento científico associado com medicina de precisão, a gente tem contato com vários profissionais, o que abre aí possibilidades de contatos, de estágios, de trabalhos. Então, é importante sempre estar atento a fazer esse network. Cursos online, hoje em dia tem muitas plataformas, tanto nacionais como os internacionais, que falam muito sobre a medicina de precisão. A gente tem a plataforma Coursera, não sei se vocês conhecem. A Coursera, ela tem vários cursos, a maioria deles gratuitos, e tem muitos cursos que envolvem ali essa área da medicina de precisão. As certificações, existem aí instituições que dão certificações baseado em estágio, baseados aí em habilidades. Então, às vezes, você consegue pegar certificações de uma área específica para atuar na medicina de precisão. E o intercâmbio, né? Eu sei que a realidade aí de muitos pode ser diferente, mas quem tiver a oportunidade de fazer intercâmbio, de ir para fora, é um grande diferencial. Porque, como eu falei, a medicina de precisão, ela está muito já bem aplicada, bem estabelecida fora do Brasil, né? Ela está começando a chegar aí, bem aos passos devagar aqui no Brasil. Então, quem faz o intercâmbio fora já pega toda aquela bagagem, né? Toda aquela informação que já está bem estabelecido e traz para cá. Então, um diferencial aí também tem, esse intercâmbio. Certo? Conseguiu entender, gente? Ficou claro para vocês? Como eu falei aqui, a palestra é mais para mostrar o que é medicina de precisão e como o biomédico ele pode atuar. E eu sempre gosto de deixar essa frase, que o futuro da medicina é nosso biomédico. Então, os biomédicos, eles não são espectadores da revolução genômica, nós somos os protagonistas. Então, a gente tá aí muito associado à medicina genômica. Eu não sei porque ainda não tem uma disciplina dentro da biomedicina só para falar sobre isso. Porque, como eu trouxe para vocês no início da palestra, é o futuro, né? O que já está sendo aplicado lá fora, e a gente precisa se olhar muito para isso. Certo? Ó, a Juliana falou ali, páginas de evento que você recomenda. Ali na minha página do Instagram, eu sempre divulgo, assim, toda vez que tem cursos, até eu mesmo dou alguns cursos, né, introdutório para quem quer entrar na área, mas toda vez que eu vejo cursos, eventos, congressos, eu estou divulgando por ali, tá? Mas é sempre quando eu vejo, né? Porque o Instagram, ele tem ali o algoritmo, então quanto mais a gente curte páginas da área, mais vai aparecer pra gente. Então, o conselho que eu dou para vocês é esse: curtir páginas da área. Aí eu deixo o algoritmo ali fazer o trabalho dele, que quanto mais vocês vão curtindo, vocês vão ali comentando, mais vai surgindo daquele conteúdo para vocês. Certo? Então, gente, nós somos a revolução da genômica. O biomédico, ele é a revolução da genômica. A gente tem que estar atento a isso e tem que se apropriar disso, né? Porque nós somos essencial dentro da medicina genômica. Para finalizar, deixa aqui o parabéns, né? Amanhã é o dia do biomédico, então deixa aqui o parabéns para todos os biomédicos e futuros biomédicos. Tem o presidente do conselho, ele sempre fala, se você escreveu para fazer biomedicina, ali está na primeira fase, você já é um biomédico. Então, parabéns para todos nós pelos nossos dias de amanhã, e espero aí que a palestra tenha despertado em vocês esse interesse por conhecer essa área, de ver aí como nós somos importantes numa área que está revolucionando aí a área da saúde, certo? Aqui, para finalizar, deixei esse QR Code, que vai contar como presença, tá? Esse QR Code aqui, ele vai dar ali no link do... ele aqui. No link do Forms, e vocês preenchendo ali o formulário, eu consigo liberar o certificado para vocês depois. Eu sempre deixo uma perguntinha para vocês responderem, então, vocês podem colocar ali o que vocês aprenderam hoje, que vocês não sabiam antes.
tá? Então, vocês colocam ali. Vou colocar o link aqui também no comentário. Então, aqui também o link desse formulário. Deixo também aqui o meu contato para vocês, para quem quiser aí entrar em contato. E também, caso tiverem dúvidas, pode ficar à vontade, certo? Então, como eu falei, a medicina do amanhã, ela já é o agora, e a gente é o grande transformador dessa medicina do amanhã. Então, fiquem atentos a isso, biomédicos. Então, gente, qualquer dúvida, pode mandar e-mail para mim, pode colocar ali também no Forms, que eu respondo para vocês. Beleza? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.